Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da terceira semana do tempo comum, nesse dia 26 de janeiro, dia que celebramos a memória de São Timóteo e São Tito, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 10, do versículo 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Timóteo e Tito são dois filhos espirituais e amigos diletos do apóstolo Paulo. Em algumas viagens missionárias, Timóteo foi companheiro de Paulo, com quem dividiu alegrias e sofrimentos. Era o portador de cartas e instruções que o apóstolo dirigia às recém-fundadas comunidades cristãs. Foi bispo de Éfeso, mesmo tendo de ocupar-se com outras missões. Timóteo permaneceu sempre fiel a Paulo, principalmente quando este estava na prisão. No elenco dos livros bíblicos constam duas cartas pastorais de Paulo a Timóteo. Outro colaborador de Paulo foi Tito. Exerceu a função de mediador para levar a harmonia e a paz a algumas comunidades em conflito. Foi bispo de Creta. Também a ele, Paulo escreveu uma carta pastoral. É possível que Tito tenha evangelizado também a Dalmácia, onde é venerado de modo especial. Querido irmão, querida irmã, o evangelista Lucas nos informa neste capítulo 10 que Jesus enviou 72 discípulos à sua frente com a missão de anunciar o reino de Deus, preparando sua passagem por aqueles lugares. O número 72, sendo múltiplo de 12, é 6 vezes 12, nos avisa que a missão é de todos os discípulos, de toda a igreja organizada em torno dos 12 apóstolos. As recomendações que o Senhor deixou aos missionários foram para que fossem próximos do povo e se movimentassem com grande despojamento e confiança em Deus. Como a messe é grande e os operários insuficientes, seguindo o que recomendou Jesus, devemos pedir ao Pai que mande missionários para o grande mutirão da evangelização do mundo. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é rezar: Senhor, manda operários para a tua messe. Querido irmão, querida irmã,
Assim, você terá um dia para essa reflexão sobre sobre os dois bispos, São Timóteo e São Tito. E reze agora comigo. Ó Deus, que ornaste São Timóteo e São Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos pela intercessão de ambos viver neste mundo com piedade e justiça, para chegar ao céu, nossa pátria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da Palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira, da terceira semana do Tempo Comum, nesse dia 26 de janeiro, dia que celebramos a memória de São Timóteo e São Tito, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, também o texto de Lucas 10, de 1 a 9, rezar o Salmo 95. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, e você poderá continuar a leitura, ouvindo a leitura do início da carta, da segunda carta de São Paulo a Timóteo, e a sequência da reflexão aplicada à vida. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite, nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lloyd e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, toda vez que fazemos memória de um apóstolo nas celebrações, a liturgia nos proporciona refletir sobre a nossa missão de discípulos e missionários, tendo como referência a missão do apóstolo de que se faz memória. Nesta semana, tivemos a oportunidade de ter diante de nós a vida e a missão de um dos maiores apóstolos, Paulo, quando celebramos a sua conversão. Hoje, somos convidados a olhar a vida de duas personagens que foram formadas por Paulo e que também deram grandes contribuições para a propagação da palavra de Deus e para a igreja. Fazemos memória de Timóteo e Tito, que foram grandes colaboradores na missão junto com Paulo. Alguns estudiosos afirmam que eles foram convertidos por Paulo durante a sua primeira viagem. Verdade ou não, ambos são modelo de discípulos fiéis na evangelização.
O texto que temos hoje, na primeira leitura, é o início da segunda carta de Paulo a Timóteo, na qual ele faz uma exortação ao amigo para que não desanime na missão. Pelo que tudo indica, Paulo escreve essa carta da prisão. Mesmo ali, continua a sua árdua tarefa de missionário incansável. Ele se refere a Timóteo como um querido filho e agradece a Deus por tê-lo colocado no seu caminho, porque sabe que poderá contar com ele. Tece elogios a Timóteo sobre a sinceridade de sua fé e diz que continua a rezar por ele, para que nunca desanime. A carta é, na verdade, como já foi dito, uma exortação. Paulo exorta o amigo e companheiro, tido como filho, para reavivar cada dia mais a missão, considerada como uma chama do dom de Deus, recebida pela imposição de suas mãos. É, portanto, Paulo quem o ordena para a missão. E o trabalho de Timóteo significa a continuidade dessa missão iniciada por Paulo. Assim sendo, exorta-o para que não tenha medo nem timidez em levar adiante o trabalho, mas que seja forte e haja sempre com amor e sobriedade. Pede que nunca se envergonhe de testemunhar Jesus Cristo, nem do amigo que o chamou para o trabalho na messe do Senhor. Pede, por fim, que dedique a sua vida ao Evangelho, enfrentando todo tipo de sofrimento para ver o reino acontecer. Assim, a carta de Paulo é uma carta de encorajamento para a missão, como vemos no Evangelho de hoje, quando Jesus escolhe e envia outros 72 discípulos. No texto do Evangelho deste dia, Jesus escolhe outros 72, além dos 11 que vimos no Evangelho de ontem, na festa da conversão de São Paulo. A missão desses 72 é clara: ir para os lugares aonde ele devia ir, onde ele devia ir. Devia, mas não podia. Assim, vemos que a escolha é para somar, ajudar, colaborar. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, não podia estar em toda parte ao mesmo tempo. Para isso, ele escolheu discípulos que pudessem levar a sua palavra a esses lugares. É um pouco do que acontece hoje na igreja. Os leigos, discípulos e missionários têm a missão de auxiliar os sacerdotes, porque eles não têm condições de atender a todos. Que seria dos nossos enfermos se não fossem as visitas dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, dos agentes da Pastoral da Saúde ou da Pastoral da Pessoa Idosa, que levam sempre uma palavra de conforto? Jesus, depois de constatar que havia muita coisa a ser feita, mas que eram poucos os que se dispunham a colaborar, chamou e enviou esses discípulos com esta árdua missão. Mas não os enviou de qualquer maneira. Os preparou primeiro para depois enviá-los. Orientou como deviam proceder e os alertou sobre as dificuldades da missão. Os enviou como cordeiros no meio de lobos, ou seja, os conscientizou de que eles encontrariam muita gente falsa, perigosa, de espírito mau, pronta para atrapalhar o trabalho. Porém, isso não deveria ser motivo para temer ou desanimar. Que fossem preparados e despojados, não levasse muita coisa. O acúmulo de coisas atrapalha a missão. Que levassem apenas o necessário. Que não perdessem tempo pelo caminho e soubessem discernir cada situação, distinguindo onde e quando deveriam dedicar mais tempo. Que fossem portadores da paz e, mesmo que não fossem bem recebidos, não esmorecessem. Que não se envergonhassem em receber ajuda, porque eles estavam fazendo um trabalho e todo trabalhador é digno do seu salário, afirma Jesus. Aqui vemos em que Paulo
em que Paulo se baseou para encorajar Timóteo na missão. É preciso agir com firmeza, segurança e de cabeça erguida, com a convicção de que é Deus quem nos guia. Enfim, a missão consiste em amenizar a dor do outro e anunciar o reino de Deus. Querido irmão, querida irmã, quantos ensinamentos a liturgia de hoje nos oferece para a nossa missão de discípulos e missionários de Jesus Cristo. Que o exemplo de Paulo, Timóteo e Tito continue fortalecendo a todos os cristãos na sua missão de batizados e que desperte no coração das pessoas o ardor missionário, porque a messe continua grande e os operários ainda são poucos. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, reforça-me a consciência de ser colaborador na obra divina da salvação, reconhecendo a ação do Pai no coração da humanidade. Amém.